Mais um episódio com o quadro Como o Método Felipe Fumê Mudou a Minha Vida, né? Dessa vez, toda vez eu falo pro aluno, né? Fala seu nome e de onde você vem. Dessa vez não. Pela primeira vez eu vou fazer isso, porque eu tenho uma pessoa aqui da primeira turma do método. Que dia 27 de novembro de 2020, quando eu decidi pela primeira vez, no meio da pandemia, lançar o curso, né? A pessoa prestigiou desde a primeira turma, aluna 01, né? Janaína de Araraquara, certo? Certo. Então, a Janaína, eu tenho uma satisfação gigantesca de ter você aqui, porque eu considero você a minha 01. Não sei se você sabia disso. Ela é a minha aluna. Eu falo assim, daquela turma inicial, era uma turma que durante a pandemia eu ia fazer lá com 14 alunos, a pandemia não deixou, a gente quebrou lá 7, 8 pessoas por turma, né? Mas é a pessoa da primeira turma que me acompanha até hoje, né? Então, assim, Janaína de Araraquara, eu te apresentei já, eu quero que você fale a tua cronologia, porque você veio, né, em 27 de novembro de 2020, e como é que foi a história depois? Então, eu vim para Londrina, né, no seu primeiro curso, a primeira turma. Desculpa, o nome completo, Janaína Félix Braga. Braga, eu ia falar só o Braga. Janaína Félix Braga. E, na verdade, eu sou mineira, né? Sou mineira de Belo Horizonte. Não mudei essa história ainda. Por enquanto, eu vou falar da clínica do joelho de Araraquara, por enquanto. Tá bom, né? tá Depois bom. eu vou falar de Belo Horizonte. Você vai contar essa história. Tá joia. Então, eu vim para cá pela primeira vez em novembro de 2020, fazer a primeira turma. Fazer o seu primeiro curso. Me fala o que tem de especial nessa primeira turma. Tá certo, foi a primeira turma. Mas na tua vida, o que tinha de especial? Eu estava grávida em plena pandemia. Grávida em plena pandemia. E como é que foi isso? Foi difícil a decisão, né, de tomar a decisão de vir para Londrina. Porque a gente não sabia o que ia acontecer e tava aquela situação, um medo de pegar o Covid, né, e grávida. Ninguém tinha tomado vacina, nada ainda. Nada, tava bem no início, né, de tudo. Mas eu lembro direitinho você me falando, Felipe, vem. Porque senão você vai demorar a vir. Você não vai ter uma oportunidade tão cedo de vir fazer o curso. Por causa da gestação, né? Por causa da gestação, porque aí tem todo o tempo, né? Sim. Aí nasce até que o processo todo, né, da criança mesmo, sim, crescer e a gente conseguir. Do pós-parto, amamentar, isso, tudo, né? Amamentação, e ela crescer para eu conseguir vir. Sim. Tanto é que a minha segunda vez para refazer o módulo 1 foi só em setembro de 2023. Verdade. Foi quando a Laura estava um pouquinho maior e eu consegui vir para cá. Não, é por isso que eu falo. Não é a primeira vez que isso acontece. Sim. A pessoa está grávida, mas eu não vou conseguir fazer. Venha, assista o curso, sim, faça o básico que for possível, mas absorva tudo que você puder. Por quê? Porque você vai demorar mais 2 anos para voltar. Sim. Né? Não, vai. Até esses próximos 5, 6 meses de gestação, mais um bebê nascer. A pessoa, às vezes, foi a tua primeira filha? Segunda, né? Então, segundo filho. Você já tinha um conhecimento de, sim, como que era, né? Mas, às vezes, quando é a primeira, não. A pessoa fala assim, não, com 6 meses eu vou. Não vem. Não tem como, não tem como. Não tem jeito. E tanto é que na primeira vez, quando eu vim, veio o meu marido e meu filho. Verdade. O Lucas. Veio todo mundo na pandemia. Então, imagina a situação, né? Nossa, todo mundo aqui na pandemia, de máscara. Era aquela história. Eu acho que você trouxe até lençol, não trouxe? Sim, trouxemos tudo. Cara, a gente pedia comida no hotel. A gente tinha medo de ir para restaurante comer à noite. Sim. Por causa da pandemia. Era o auge. Que loucura. Então, assim, mas graças a Deus deu tudo certo. Sim. Eu vim e foi, assim, a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Então deixa eu perguntar. E olha que foi a primeira turma, o curso mudou uma enormidade depois daquela primeira turma. A gente sempre tem que começar de uma maneira. Como é que foi para você o pós? Aquela primeira turma mesmo. Eu cheguei em Araraquara, né? Eu trabalho na prefeitura, na Secretaria de Esporte, reabilitando os atletas. E já comecei a colocar em prática o curso. Mas eu não consegui colocar tanto por causa da pandemia. Sim. Porque teve um tempo que a secretaria ela ficou fechada, nós ficamos um tempo sem atender os atletas. Os atletas foram embora para a casa, sim, deles, né? Então a gente ficou assim um tempo sem atendimento.
Logo depois, eu saí de licença maternidade e quando eu retornei, no início de 2022, eu comecei a atender novamente joelhos pós-operados. Então, eu dei continuidade, né, ao tratamento, à reabilitação, utilizando o que eu aprendi aqui em 2020. Mas te acompanhando, né, no Instagram, no grupo de alunos, eu via que eu precisava de mais. Eu lembro que eu falava, Jana, mudou muito. Mudou muito. Aquele curso de sexta-feira à tarde, sábado e domingo, hoje eles são 7 dias. 7 dias. Nós fizemos 2 dias e meio. 2 dias e meio. 2 dias e meio. E olha que a gente conseguiu ver muita coisa. Muita coisa, porque eu consegui colocar em prática. Mas o conteúdo muito condensado. Muito rápido, intenso, né? muito intenso. 2 horas da manhã para 8 horas da manhã na clínica. Sim. Então, aí quando eu retornei, depois de 3 anos, aí foi uma maravilha. Foi uma maravilha. Mudou um pouco, né? Mudou muito. Mudou muito, não mudou pouco. Mudou aí muito. Você veio refazer o módulo 1. 1. Certo? Não deu nem tempo de perguntar para você como é que foi após esse módulo 1, por quê? Você fez ele em setembro de 2023, passou outubro, novembro. Estava aqui de novo. Estava de volta a fazer o módulo avançado. O módulo avançado. Então, eu vou partir daí. Como é que foi para você pós-módulo 1 atualizado e módulo avançado tão pertinho do outro? Como é que foi para você depois disso? Os meus atendimentos mudaram muito, muito. Eu voltei muito mais segura do que fazer. E enxergando o paciente de uma forma diferente, como você nos ensina, né, Felipe? Que não é apenas um joelho, é uma pessoa, é uma vida, é um sonho que está ali. Verdade. Então, a gente aprende a tratar de uma forma diferente, com mais carinho, com mais atenção. Então, isso, assim, foi um diferencial e a questão de melhorar mais os meus atendimentos. Ainda mais você que cuida de atletas, né? Sim. Sempre foi assim? Não. Agora eu quero que você fale. Como é que os atletas e o método entraram na tua vida? Como é que foi isso? Então, como eu falei no início, né? Eu sou mineira de Belo Horizonte. E em 2013 eu vim para Araraquara porque o meu marido... Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Porque o meu marido passou num concurso público. E a gente já tinha um casal de amigos que morava aqui. Então, nós fomos para Araraquara, né? Porque a gente já tinha um casal de amigos lá. Sim. E quando eu cheguei lá, eu tinha feito mestrado na UFMG e tinha terminado o meu doutorado na área de fisiologia humana. Então, trabalhava com modelo animal. E aí eu fui para Araraquara, logo depois que eu defendi o meu doutorado. Então, chegando em Araraquara... Que ano que foi isso? Em 2013. 13. Isso. Eu cheguei em Araraquara em dezembro de 2013. Eu defendi o meu doutorado no início de dezembro. No meio de dezembro, eu já estava em Araraquara, porque o Rodrigo, meu marido, já estava lá desde setembro. Então, eu cheguei em Araraquara, eu tentei continuar, na verdade, na vida acadêmica, tentando um pós-doutorado. Mas não tive êxito. E falei, então vou levar os meus currículos e vou tentar alguma coisa. Consegui dar aula de pilates numa academia, mas aí eu engravidei. Então, depois de 2 anos dando aula de pilates, eu tive a licença maternidade e fiquei 1 ano cuidando do Lucas. Sim. Então, Primeiro filho, né? O primeiro filho. Fiquei 1 ano cuidando dele. Quando eu quis retornar para a minha vida profissional, eu falei assim, eu vou estudar para concurso, eu não vou depender de ninguém... Não vou depender de ninguém para poder conseguir o meu emprego. Eu vou estudar para concurso. Estudei para concurso e no ano de 2019 eu fui chamada para trabalhar na prefeitura, na Secretaria do Esporte, onde eu nunca imaginava trabalhar. Como é que era a história que você contou? Com esporte. Quando eles foram te chamavam assim, tomara que seja qualquer coisa menos... Menos trabalhar com esporte. Secretaria do Esporte. Cheguei lá, você é a primeira fisioterapeuta que eu chamo para a Secretaria do Esporte. Que Palavra legal. E aí eu comecei a trabalhar em agosto de 2019 na Secretaria do Esporte em Araraquara, na reabilitação dos atletas. Que legal. E eu me vi assim num mundo que não era familiar para mim. Então eu fui atrás de cursos para eu poder fazer um bom atendimento, né? Dar um bom atendimento para os atletas. E aí eu conheci o método Joelho em Evidência e lá no método estava o Felipe Fumê. Evidência do Gabriel Leão, né? A gente participava junto do grupo dos alunos lá. Isso. E sempre que a gente tinha alguma dúvida de
sobre, né, reabilitação de joelho, que era o foco central, né, do grupo, do método. O Felipe estava sempre disposto a tirar tirar nossas dúvidas. Às vezes no privado, ele chamava a gente no privado e nem tirava dúvida só ali, né, Felipe? Chamava a gente no privado. Então, assim, era um fisioterapeuta diferenciado que estava ali. E você tinha a prática, né? O que a gente não tinha no curso. O curso era muito bom, a parte teórica, mas nos faltava a prática, né? E foi aí que o Felipe entrou na minha vida. Foi, verdade. Que eu comecei a tirar dúvidas de reabilitação, porque eu já tinha atletas lá pós-operados de ligamento cruzado anterior e não tinha tanta segurança para tratar. E pós esses cursos, vamos colocar de 23 para frente. Módulo 1, módulo avançado. E como é que começou a virar a carreira da Janaína pós 24, né? Novembro de 23. Isso. Ano passado, como é que foi? Ano passado, eu comecei, né, a atender cada vez mais pacientes, atletas na prefeitura, pós-operados de joelho, até que eu recebi o convite de um fisioterapeuta para eu poder trabalhar com ele na clínica dele, mas eu sublocando uma sala para eu atender pacientes. Sim. E isso eu fiz. Então, no início de 2024, eu subloquei a sala e comecei a atender pacientes particulares. Então, eu ficava de manhã na prefeitura e à tarde eu ficava nessa sala sublocada. E um médico, né, da prefeitura que começou a ver o meu trabalho, né, e gostar do meu trabalho, da forma como eu trato os atletas, como eu evoluo ali os atletas, ele via, né, que os atletas melhoravam, evoluíam bem, e começou a me indicar pacientes para nada melhor que o bom trabalho, né, para fazer teu nome. Sim. E ele começou a me indicar pacientes que já estavam lá começaram a indicar amigos. E vai indicando e chega uma hora que ficou pequeno. O espaço fica pequeno. Isso é ótimo. E ficou pequeno que eu abri o meu espaço com o meu nome. Que sensacional. Desde quando que tem? Fevereiro, dia 22 de fevereiro de 2025. Agora, eu estou no meu espaço, agora. Né? E como é que é o nome? Clínica do Joelho de Araraquara. Sensacional. Isso aí, para mim, é o meu grande objetivo, né? Quando eu pego uma aluna, né, com essa trajetória que você teve, né, e de repente me a foto, tô pensando em lugar, tô montando, tô fazendo, e monta aquele espaço, né, com as nossas marcas de joelho e tudo, para mim isso aí é a conquista. Para mim isso aí é a minha satisfação pessoal e profissional, é ver meus alunos fazer isso, né? E nós estamos em março de 2025, né? Você veio para aqui para módulo 1, conteúdo, né? Módulo avançado, conteúdo, né? E nós estamos hoje, o penúltimo dia de uma semana de mentoria para as minhas alunas do método Felipe Fumê, que eu falo que assim, eu tenho esse conteúdo, o que eu faço com ele agora? Como é que foi para você essa semana de mentoria? Foi assim, maravilhoso. É o que eu falei, né? A fogueira, ela tem que estar acesa. Isso foi muito bom, essa tua... Tem que estar acesa, a gente tem que vir. Não pode deixar a chama apagar, né? Não pode deixar a chama apagar. A gente tem que vir, a gente tem que... Sabe, é diferente quando a gente está aqui. É uma imersão, é uma semana, assim, só falando joelho, pensando joelho, revendo o que a gente precisa melhorar. Sim. Né, para a gente poder levar o melhor para o nosso paciente. Sempre. A gente nunca sabe tudo. A gente sempre tem algo para melhorar. Para cada curso que eu ministro, seja em Londrina, seja módulo 1 avançado, mentoria ou curso fora, todos me ensinam alguma coisa, todos me fazem mudar o jeito, às vezes, de atender, né, ou de dar aula. Sim. E eu sempre saio daqui, nossa, dessa vez, como foi bom isso? Como eu aprendi mais disso? Que bom. Então, assim, tá sendo sensacional. Tá sendo, assim, perfeito e é só agradecer, sempre. Foi uma semana... Sempre, quando eu estou aqui, eu volto muito mais feliz. Muito mais feliz, com muito mais vontade de fazer mais e mais pelos pacientes. E como que tá agora com o teu espaço? Você sempre pensou em, tipo assim, eu vou ter a minha clínica, eu consigo... Como é que tá essa história hoje? Porque tá recente, né? Fevereiro, faz um mês. Recente. Como é que tá? Felipe, a gente nunca pensa, né, que a gente vai conseguir abrir uma clínica. A gente acha muito distante.
A gente vê as outras clínicas ali formada, né, com espaço legal, bonito, e a gente acha que a gente não vai ter condições. A gente acha que é um sonho muito distante. Eu nunca imaginava que isso não ia é realidade, acontecer. né? Eu nunca imaginava que isso ia acontecer. Nunca. Sabe, assim, algo muito distante. E quando você vê as coisas acontecendo, parece que nem é verdade, sabe? Assim, aquela sensação que, não, tá acontecendo, mas, meu Deus, será que é verdade? Mas, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado, porque não foi, assim, planejado, né? Sim. Foi acontecendo. Com trabalho, sim, né? Sim, Quando você me falou que o médico via meu resultado, os pacientes, os atletas começaram a me indicar, é trabalho, né? Sim, é trabalho. Então, assim, quando você vê que aconteceu, você fala, meu Deus, que legal. Isso é bom demais. Assim, é uma alegria imensa, né? E que o método me proporcionou, né? Bem. Eu estou ali porque o método Felipe Fumê me proporcionou isso. E porque você veio buscar. Né? Sim. E escolheu. Porque sabe, ó, pega a turma número 1 que fez com você. Nem todo mundo, eles receberam o mesmo conteúdo que você. Sim. Nem todo mundo voltou. Nem todo mundo quis fazer. Nem todo mundo comprou a ideia. Né? Tem várias pessoas que receberam o mesmo conteúdo que você e não souberam usar. Né? Então, assim, eu aceito muitos méritos de muita coisa, mas eu dependo muito dos alunos acreditarem. É por isso que eu falo que você é minha 01, né? Porque daquela primeira turma, a pessoa que eu vejo que evoluiu profissionalmente, cresceu profissionalmente como você cresceu, perdão, como eu gostaria, foi você. Né? Então, assim, eu fico muito, muito feliz, né, de ver não onde você chegou, né? O crescimento profissional, né? E eu sei que, imagina, tá com um mês de clínica. Um mês. E já foi um mês muito bom. Sim, graças a Deus. Você imagina a dor de cabeça que você vai ter, porque de manhã você fica num lugar e à tarde é a tua clínica. Sim. Daqui a pouco você fala assim, ai meu Deus do céu, eu quero ficar o dia inteiro na clínica. Como que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Para conseguir atender todos os pacientes. Uma hora ela vai te convencer, e se Deus quiser, como as coisas vieram caminhando até hoje, né? Sim, acontecendo, deixa acontecer. Tá dando tudo certo, deixa acontecer. Sim, Ó, sem nenhum esforço, né? As coisas vão acontecendo exatamente. sem você esforçar para aquilo, né? Sim, sim. Naturalmente as coisas vão Quem acontecendo. trabalha de maneira correta é assim que acontece. Perfeito. Sim. Vou te dar um espaço. E eu gosto muito desse espaço de você... A gente nunca faz nada sozinho. Né? Quando você veio a primeira vez aqui, você não veio sozinha. Não. Né? A gente sempre precisa de apoio, de suporte, de pessoas que acreditem na gente, pessoas que a gente acaba sendo muito grata no teu caso. Né? Uma hora você vai estar assistindo esse podcast com alguém, com algumas pessoas, você vai encaminhar esse link, olha meu podcast lá. E eu queria que as pessoas que você acha que merecem ter os nomes citados, merecem ser lembrados aqui, que você falasse, que você usasse para deixar aqui o recado para eles. Realmente, a gente não faz nada sozinho. A gente precisa de alguém, né, que acredita no nosso potencial, porque às vezes a gente não vê, a gente não enxerga. Sim. E quem, assim, me apoiou e me apoia muito é o Rodrigo, né, o meu marido. Ele, assim, desde o início, ele me apoiou, me trouxe... ele faz o possível e o impossível para me ajudar a crescer profissionalmente, me apoia agora na clínica, né, para a gente poder concretizar esse sonho. Ele estava à frente de tudo, Felipe, porque eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo. Ele foi atrás de sala, sabe, para me ajudar. Ele que foi olhando, ligando para a empresa para poder fazer a fachada. Então, assim, cada detalhe ali, ele pensou, mesmo, né? meu braço direito, meu braço direito. Então, cada detalhe que está ali, ele pensou junto comigo. Ah, que bom. Então, assim, sabe, é uma gratidão eterna. Porque ele não me abandonou, ele está o tempo todo comigo. A minha vida é corrida, às vezes ele passa na clínica para dar uma ajeitada, tirar o lixo do banheiro, deixar a área do café organizada. Então, assim... se não fosse ele, às vezes a clínica não estaria agora nesse momento. Que maravilha. Então, eu tenho que agradecer muito ele. Muito, muito, muito ele. E há um médico, né, que está ali na prefeitura e que acreditou no meu trabalho. Sim. E que, né, me ajuda com o paciente, me encaminha paciente. Eu sou muito grata também pela confiança que ele tem no meu trabalho de
de indicar, né, os Sim. pacientes. De ver um trabalho bem feito e valorizar, né? Sim, sim. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Giana, obrigado. Obrigado por todo o prestígio que você teve comigo desde a primeira turma, minha 01, né? Desde a primeira turma. Se você não tem alguém que acredite em você, os outros não vêm atrás. Então você faz parte dessa minha primeira turma, que tudo que eu tenho hoje, tudo que o método cresceu, e você foi uma pessoa que me acompanhou. Sim, Né? sim. Eu fiz o podcast esses dias com a Camila Galina também, e ela era para ter sido da tua turma, né? Mas eu dividi em dois. Então você vem em janeiro, você vem em novembro, ela vem em dezembro, né? Mas eu falo que assim, que são as duas pessoas que eu tenho um carinho muito grande, né? De estar acompanhando, de ter vocês do meu lado até hoje. E para mim um dos maiores prestígios que um cara que nem eu, um professor que nem eu pode ter, é o aluno vir fazer um curso e voltar, e voltar, e voltar, porque ninguém volta se a coisa for ruim. Né? E vocês me fazem crescer profissionalmente demais, né? Porque, a Jana voltar, tem que ser algo especial de novo, né? Então, obrigado pelo prestígio de sempre. E tá? sempre é muito especial, Felipe. Eu queria te agradecer por tudo. Muito obrigada. Obrigado você. Muito obrigada. Tá? Bom, não vou ficar falando muito aqui, porque tem algumas pessoas que têm um peso bem diferente pra gente, e você é uma delas, tenha certeza disso. Obrigada. Tá? Saiba que minha casa e minha clínica vão estar sempre de portas abertas para você. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Ó, mais um quadro, né, de como o método Felipe Fumê mudou a minha vida. Essa é mais um para, glória a Deus, por uma fisioterapia mais valorizada sempre.